Eu quero convidar nosso intérprete de Libras para vir aqui pertinho de mim, nesse momento. E nós vamos, meus irmãos, ministrar assim. Pode chegar mais perto. O culto hoje, ele é todo bilíngue, português, Libras. E hoje, na reunião do louvor, nós marcamos o nosso culto bilíngue inglês-português. E ele vai ser trilíngue. Amém? Português, Libras e inglês em breve. Eu quero convidar a igreja a abrir as suas Bíblias. Só um momento que a minha Bíblia travou e eu já vou abri-la. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Mateus 9, vamos ler a partir do verso 32. Amém, meus irmãos? Mateus 9, a partir do verso de número 32, lemos assim: Ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e, expelido o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu peço que você ore por nós dois aqui na frente. Ore pelo Mateus e pela Patrícia, que daqui a pouco vai substituí-lo. E ore por mim, ore pela minha voz, ore pelo fluir de Deus e principalmente, ore para que Deus fale com você na noite de hoje. Amém? Pode começar. Pai querido, a nossa oração é que o Senhor fale com todos aqui nesse lugar. Que todos nós saiamos edificados pela Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o texto dessa noite trata de um dos muitos milagres de Jesus. E especificamente, esse é da cura de um mudo que era endemoniado. A gente não sabe se esse mudo, ele era um mudo de nascença. Mas eu acredito que ele não era um mudo de nascença pelo seguinte motivo. No momento em que ele foi liberto, ele não precisou aprender a falar, ele simplesmente começou a falar. Isso para mim é um indicativo de que talvez esse homem um dia já soubesse falar e que algo aconteceu com ele e ele foi impedido de falar e se tornou um mudo. Irmãos, eu fico pensando nessa história e o que levou Satanás a mandar um demônio para impedir que essa pessoa falasse. Imagine se isso acontecesse com você, de uma hora para outra, você não pudesse mais usar a sua voz. Você ia ter que aprender alguma maneira nova de se comunicar. Alguma coisa aconteceu com esse homem, a Bíblia não diz para a gente a razão, nem a história dele, o que aconteceu no passado. Mas a gente pode imaginar por situações que nós vivemos na nossa vida. Eu já vi algumas situações
em que Satanás teve medo, ou melhor dizendo, seus demônios tinham medo daquilo que ia sair da boca das pessoas e tentaram impedir que essas pessoas falassem. Eu me lembro uma certa circunstância, alguns anos atrás, nós estávamos num retiro da nossa igreja e num momento de libertação, nós temos uma parte que a gente chama de oração de renúncia, em que a pessoa começa a dizer algumas coisas que ela não quer mais na vida dela, portas que ela está fechando na vida dela, que antes Satanás agia, e a partir daquele momento ela não quer mais. E um determinado rapaz, ele não conseguia dizer a seguinte frase: eu renuncio os pactos que eu fiz. E o irmão que estava ali com ele, identificou o problema, insistiu, repita comigo: eu renuncio os pactos que eu fiz. O irmão falou isso, né? Não é para você falar, mas pode renunciar também, que está de boa. Está tranquilo. Aquele irmão, ele tentava dizer, ele falava assim: eu renuncio. Algo agarrava no pescoço dele e ele não conseguia falar. E aí trouxeram o rapaz para mim. E eu virei para ele, chamei pelo nome e disse assim: repita comigo. Não precisa não, mas se precisar pode. Eu renuncio os pactos que eu fiz. E ele falava assim: eu renuncio. Agarrava algo. E eu, entendendo logicamente o que tinha acontecido, virei e falei assim: demônio, larga a garganta dele agora, em nome de Jesus. E no momento que eu dei esse comando, meus irmãos, o demônio manifestou. E foi muito bizarro, de todas as bizarrices que eu já vi demônio fazer, porque eles adoram essas coisas, né? Dar show para ver se amedronta alguém. Ele fez mais ou menos assim. Imagina alguém que se curva desse jeito e bota a mão lá embaixo no chão. Eu estou velho, não estou conseguindo. O cara fez isso para trás. E começou a andar assim, dobrado. E aí eu fui, repreendi o demônio, até que o demônio soltou, ele caiu no chão, ficou convulsionando ali, sacolejando no chão. E eu me lembro, estava a irmã Graciele junto comigo, e a gente ali batalhando, repreendendo o demônio, até que aquele demônio saiu. E eu fui saber a história de vida daquele rapaz. A família dele era envolvida com magia negra, e ele tinha feito, de fato, pactos com várias entidades. E por isso, toda vez que ele abria sua boca para declarar essa libertação, para quebrar isso na vida dele, o demônio agarrava ali e impedia que ele falasse. E eu vi outras situações ao longo do meu ministério em que pessoas foram impedidas de dizer algo simples, porque um demônio as impediu. E quando eu olho para essa história e eu vejo na Bíblia que ela não é a única, várias pessoas foram libertas de demônios que as tornavam mudas. Eu percebo que realmente Satanás tem um interesse muito específico em impedir que certas pessoas falem. Só no Evangelho de Mateus existem 2 histórias desse tipo. É muito estranho, meus irmãos, porque essa pessoa se tornou muda. Não foi por uma doença que ela teve na vida. Essa pessoa não se tornou muda por conta de um acidente que aconteceu com ela. Por alguma razão, um demônio se apossou de uma parte do corpo dela para que ela não falasse. Satanás não quer que muitas pessoas abram as suas bocas. Algumas pessoas ele prefere controlar. Ele usa a boca das pessoas para servi-lo. Mas por alguma razão, determinadas pessoas chegam a ser impedidas de falar pelo próprio demônio. E é interessante a gente pensar isso, porque Jesus, enquanto Satanás queria calar aquela pessoa, Jesus queria botar essa pessoa para falar. Enquanto Satanás queria aprisionar essa pessoa, o que Jesus queria fazer com ela? Libertar. E eu quero que você pense comigo algumas coisas, em todo o ambiente, onde você é proibido de opinar,
onde você é proibido de expressar a sua opinião. Existe uma cultura demoníaca impedindo, que não tem nada a ver com o que Jesus quer. Eu sei que algumas igrejas vivem debaixo desse tipo de peso e de opressão. Jesus quer que você se expresse. Jesus quer que você fale. Até quando você fala coisas que não são lá tão agradáveis, mas que estão doendo dentro de você. Jesus quer dar essa liberdade para você. Então entenda, se você vem vivendo situações em que você tem sido calado, isso não vem de Deus. O que Jesus quer é libertar a sua vida. A gente não sabe o que aconteceu com esse homem a partir desse momento, além do fato de que ele passou a falar. Mas temos algumas pistas e algumas coisas para refletir a respeito do que acontece com alguém que passa a ter a sua capacidade de comunicação restaurada, seja por meio de fala, seja por meio de sinais. Porque o nosso Deus, Ele fala e também sinaliza. O nosso Deus, Ele usa palavras e Ele usa sinais. Quem já leu um sinal de Deus? Dá um glória a Deus aí, quem já recebeu um sinal do Senhor. Irmãos, uma das pistas que nós temos com relação ao que aconteceu com esse homem, está lá em Isaías capítulo 35. Quando Isaías lança uma profecia a respeito de muitos séculos no futuro, falando a respeito do que aconteceria durante o ministério de Jesus, ele diz assim: então os coxos saltarão como cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Irmãos, aquele homem que ele não falava, como vários outros que Jesus curou, agora ele podia cantar. Aquilo que antes era deserto, agora é água jorrando. E uma lição que a gente aprende nisso é você que tem a liberdade de usar as suas palavras ou os seus sinais como expressão, é que você deve adorar a Deus. E nós somos libertos para adorar a Ele. E use esse privilégio, meu irmão. Adoração é uma coisa importante demais na vida da gente. E às vezes a gente negligencia. A gente pensa que a adoração é ouvir uma música evangélica. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Agora há pouco nós estávamos adorando de verdade. Alguns estavam adorando com a sua voz, outros estavam adorando com sinais. Adoração parte do nosso coração para Deus. É honra que você entrega a Ele. A Bíblia diz que é necessário que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Mas eu pergunto para você, é necessário para quem? A nossa adoração não muda em nada para Deus. Eu estou falando um pouquinho mais pausado, né? Qualquer coisa, se eu correr, você me fala. Estou fazendo parecido com o culto bilíngue lá em inglês. Quem precisa, é necessário para quem a adoração? É para você, meu irmão. Você precisa adorar. Se você não adorar, Deus continua sendo Deus, mas você, sem adorar a Deus, você é uma pessoa muito mais fraca do que deveria ser. A adoração aproxima a gente do Pai, é uma forma da gente se achegar a Deus, e a promessa na palavra: achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Você quer que a sua casa seja um ambiente de paz, cheio da presença do Senhor? Transforme a sua casa num ambiente de adoração. Presta atenção, não é num ambiente de música gospel. Eu conheci uma senhora que morava perto de mim. Eu tive uma vizinha
que ela botava a Cassiane para tocar bem alto, levantava o volume, para esconder os xingamentos que estavam acontecendo entre ela e a filha. Eu não estou falando de tocar música evangélica alta, eu estou falando que a adoração de verdade transforma o ambiente da sua casa. Meus irmãos, se esse homem que foi liberto, ele seguiu como discípulo de Jesus, eu acredito que alguns desses, muito provavelmente, seguiram. Ele aprendeu algumas coisas sobre a sua expressão daí para frente. Porque Jesus ensinou muito sobre como nós devemos usar a nossa voz, a nossa capacidade de comunicação. Jesus ensinou uma cultura de bênção para a gente aplicar. Ele ensinou, por exemplo, que quando a gente chega numa casa, a gente deve dizer: paz seja sobre vocês. Era algo que já vinha da cultura hebraica, que Jesus reforça com os seus apóstolos. A gente deve chegar nos ambientes abençoando onde nós chegamos. Irmãos, a gente deve abençoar até os nossos inimigos, é o que Jesus disse. Aqueles que perseguem vocês, você não deve falar mal deles, você deve abençoar essas pessoas. Deixa eu falar uma coisa para você que está se achegando à nossa igreja, que chegou tem pouco tempo ou está vindo agora. Existem alguns lugares onde as pessoas estão acostumadas a falar mal uns dos outros. Igrejas que eles vivem de falar mal uns dos outros. Presta atenção, aqui nesse lugar, a gente ensina que nós devemos abençoar até os nossos inimigos. Aqueles que falam mal da gente, a gente fala o bem de volta. Nós já fomos aqui perseguidos por vizinhos nossos, e nós tínhamos o poder na mão de prejudicar a vida dessa pessoa. A nossa escolha, meus irmãos, foi estender as mãos na direção da casa dele e profetizar toda sorte de bênção, porque nós somos discípulos de Jesus. Aqui nós temos aprendido e ensinado que na família nós devemos o tempo todo abençoar uns aos outros. E como nós fizemos agora há pouco no nosso culto, com os pais abençoando os filhos, não simplesmente com Deus te abençoe, aquela palavra no automático, sabe? Ainda é melhor do que nada. Mas uma bênção específica, direcionada, intencional. Nós agimos dessa maneira. E temos ensinado que não só os pais abençoam os filhos, mas os próprios filhos já começam a abençoar os pais. Vou dar um exemplo lá de casa. Eles estão tão acostumados a receber uma bênção dos pais, que quando a gente coloca eles para abençoarem a gente, eles sabem exatamente o que fazer. A minha esposa fez aniversário no mês passado. E aí o meu filho mais velho, que está com 7 anos, sentou no colo da mãe, olhou nos olhos dela e declarou bênção, palavras de bênção sobre a mãe. Aí veio a Área, que na época estava com 5. Olhou nos olhos da mãe, sentou no colo, olhou nos olhos da mãe e declarou várias palavras de bênção. É tremendo, meus irmãos, é maravilhoso. A gente fica assim, da onde essas crianças tiraram isso? E aí veio o bebê de 1 ano e meio, que não sabe falar ainda. E ele sentou no colo da mãe, e ele olhou nos olhos. E aí ele não sabia falar, e ele olhou para mim meio que pedindo socorro. E eu falei: mamãe, aí mamãe, eu te abençoo, em nome de Jesus. Aí ele: amém. Até o bebê. Isso é uma cultura de bênção. E na igreja nós abençoamos uns aos outros. A nossa boca não deve ser usada para amaldiçoar, para falar coisas ruins a respeito das pessoas, mas para lançar coisas boas. Vamos fazer um exemplo prático? Eu abençoo você em nome de Jesus. Que a sua vida seja próspera em tudo. Que Deus te use como mãe. Que Deus te prospere na sua profissão. Que você ganhe muito dinheiro. Que o seu casamento seja maravilhoso. E que você tenha grande satisfação em adorar ao Senhor.
que viva até o seu último dia, desfrutando de tudo que Deus tem para você. Eu a abençoei em português, agora ela vai me abençoar em Libras. Amém. Eu peço a Deus que Ele te abençoe em tudo na sua vida, para que haja prosperidade, sucesso próprio que vem de Deus, para que a sua vida, junto com a sua família, os seus amigos, os parentes, todas as pessoas possam evoluir, crescer, que possam ter junto do nosso Deus o amor, o cuidado, a ajuda, que venha própria de Deus na sua vida, para que seja um pastor junto, igual Jesus sonhou, imaginou no coração dele muito antes de você nascer. Como é que eu falo? Eu recebo, amém, em Libras. Olha, amém? Amém, igreja? Amém. Cultura de bênção. Aprenda a fazer isso, uns com os outros. Use a capacidade de comunicação, a liberdade que Deus te deu, que Jesus te deu, para abençoar em todo o tempo. E eu continuo dizendo que se esses homens que estavam endemoniados e impedidos de se comunicar, continuaram seguindo Jesus, existem mais coisas que eles aprenderam sobre como usar a sua comunicação. Jesus disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. E é o que nós temos feito dia após dia aqui nessa igreja. E queremos pregar para os surdos também. E queremos que os surdos que nos acompanhem preguem para toda criatura. Usem a sua capacidade de comunicação para pregar. E quem deve pregar? Existe um entendimento que eu gostaria de clarear aqui nessa noite, meus irmãos. Existem alguns que tentam separar o discurso da sua vida prática. Isso não tem nada a ver com o evangelho. Vou dar um exemplo para vocês. Existe uma frase muito famosa, que alguns atribuem a São Francisco de Assis, mas é mentira, que diz o seguinte: pregue em todo o tempo, se necessário, use palavras. No primeiro momento, essa frase pode parecer bonita, porque está dizendo a respeito do testemunho que a pessoa dá, que é uma pregação. Mas quando Jesus diz sobre pregar, ele estava falando de você pronunciar mesmo, de você comunicar algo intencionalmente. Não estava falando simplesmente do seu testemunho, estava falando daquilo que ele fazia, que ele pregava por horas e horas e horas. O apóstolo Paulo diz assim: como crerão em quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Ou no caso das Libras, como compreenderão se não há quem sinalize? Então a pregação tem a ver sim com algo que você pronuncia, que você fala a respeito. Não diz respeito simplesmente de eu ser um crente bonzinho, santinho, mas ser um agente secreto da fé que nunca pregou para ninguém. Por outro lado, nós temos o extremo disso, que é aquela pessoa que tem um discurso muito ativo, que fala bastante, mas a vida dela é uma desgraça, é um péssimo testemunho. Vocês não têm noção de quanta gente tem sido afastada do evangelho por conta de evangélicos que não vivem o evangelho. Mandei fazer uma camisa aqui nessa igreja, vai sair um próximo lote aí nos próximos dias, que diz assim: se não vive o que prega, cale a boca. Algumas pessoas têm se incomodado porque parece uma frase muito arrogante, mas meus irmãos, essa palhaçada precisa acabar. Se o cara prega contra o adultério, o mínimo que se espera dele é que ele não seja um adúltero.
Não tem isso de eu vou pregando e vou aprendendo a viver, não. Se o cara prega contra a mentira, o mínimo que se espera é que ele não seja um mentiroso. Se o cara prega que Jesus transforma, o mínimo que se espera é que ele tenha sido transformado. Então a gente precisa parar com essa cultura de hipocrisia. Não aceite pregador hipócrita, principalmente se ele for você. Mas deixa eu falar uma coisa. Você já vive esse pedacinho aqui do Evangelho? Deixa eu te falar, você tem autoridade para pregar sobre esse pedacinho. Então pregue a palavra. Jesus Cristo mudou o seu viver. Pregue sobre o que Ele fez em você. Não precisa contar o testemunho dos outros, conte o seu. A melhor mensagem é o que Jesus já fez na sua vida. Comunique o Evangelho de todas as formas. Comunique em libras, comunique em texto escrito na internet, comunique com a sua voz, comunique com as suas canções, mas de alguma forma pregue a palavra. Eu não vou esgotar o tema de tudo que uma pessoa liberta por Jesus pode fazer com a sua comunicação. Mas eu queria que a gente procurasse aplicar na nossa vida essas 3 coisas que nós meditamos aqui nessa noite. Vamos lembrar quais elas são. Adore ao Senhor, seja por sinais, seja com a sua voz. Se você está livre para isso, adore. Transforme ambientes, transforme o seu ambiente de trabalho pela sua adoração. A segunda coisa, propague bênção, seja uma bênção. Que a gente seja conhecido como o povo da bênção. Não o que corre atrás da bênção, mas aquele que espalha a bênção nessa terra. E meus irmãos, e por último, seja o povo que prega, porque foi de fato liberto pelo Senhor. Vamos colocar de pé e vamos orar. A nossa oração, eu quero que você peça ao Espírito Santo de Deus para mostrar na sua vida se você tem usado bem a liberdade que Ele te deu. Você que tem voz, dá um glória a Deus bem alto. Você que sabe Libras, dá um glória a Deus em Libras bem expressivo. Eu vi dois glória a Deus diferentes aí. Como é que faz glória a Deus? Fogos de artifício estourando, ó. Glória a Deus. Pergunta para o Espírito Santo se você tem usado todo o seu potencial de expressão para adorar o Senhor, para abençoar e para pregar o Evangelho. Irmãos, tem crente que já é salvo há mais de 5 anos e nunca ganhou uma alma para Jesus, pelo contrário, afastou ainda uns 3, misericórdia. É tempo de realmente refletir se é salvo, se foi de fato transformado. Você foi liberto para isso. Aproveite ao máximo, feche os seus olhos, pergunte para o Espírito Santo se você tem usado o máximo a sua capacidade de se comunicar. Espírito de Deus, fala com cada um. Fala com cada um de nós. Que Satanás não consiga calar a nossa boca. Que a gente não se submeta nenhum dia da nossa vida às tentativas dele de nos silenciar. Que em nós haja liberdade plena, meu Pai. E que nós possamos usar essa liberdade ao máximo, em nome de Jesus.
Levanta adoradores verdadeiros aqui no nosso meio. Levanta pregadores verdadeiros. E que do nosso meio se espalhe uma cultura de bênção para transformar a nossa sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus.